Tem muita coisa para se falar em torno do que, na verdade, a igreja enfrenta hoje, porque muita coisa que hoje estamos posicionados a enfrentar, como também explicar à luz da Escritura, à luz da fé, é um desafio para nós. Tem muita coisa acontecendo no mundo hoje, como também na história da igreja, que perplexa e desafia. A igreja precisa encontrar uma resposta. E o pastor, por todo esse tempo que eu estou dentro da igreja, eu já percebi que grande parte daqueles que se dizem cristãos tem essa ideia, ou essa opinião, de quando uma pessoa se afasta da fé e nega estar com Ele, Cristo, que a igreja tem que ir lá fazer apelos e tentar socorrer essa pessoa. Meio como se, na verdade, o papel dela fosse esse: trazer de volta aquele que se prontificou em abandonar e largar. E a gente vem observando que essa medida, ou essa realidade aumenta cada dia mais. Esse desinteresse pelo evangelho dele, como também pelo seu ensino. Como também a insistência disso, de que essas pessoas devam ser socorridas e trazidas de volta com apelos. Não que isso esteja errado, mas eu daqui, você daí, precisa olhar para esse cenário caótico, que é a corrupção sistêmica, como também a corrupção da igreja, e também ter exatamente isso, um julgamento certo de como atuar no campo desse desinteresse, porque Paulo ele deixa claro aqui que existe uma marca profunda na apostasia da fé, que é a marca da insensibilização. E é isso que eu vou tratar hoje aqui, a pedido do meu Senhor, com vocês. Existe naqueles que desistem ou negam a fé, uma marca profunda de indiferença, de descaso, de dureza. Então, se realmente você se prontifica em colaborar e ajudar alguém nesse sentido, de trazê-lo para Cristo, então esteja ciente em que quadro, em que situação você vai encontrar essa pessoa. Porque talvez tudo que você vai dizer para ela, ela já sabe, ela já ouviu, ela já revisou, ela já estudou. E o que você tem a oferecer para ela de tão interessante que estimule ela voltar, sendo que tudo aquilo que você viveu na fé, ela também viveu e ela também conhece. O que de interessante vai acontecer para mudar esse quadro? Então eu estou deixando aqui registrado o que eu vou pregar, não está definindo isso, que eu aqui e esse ministério temos que virar as costas e não fazer nada por essas pessoas que representam essa perda de propriedades cristãs, como também desinteresse total pelo evangelho. Mas precisamos ter um julgamento a respeito disso. Que se formos fazer, como deveremos atuar no resgate, no socorro, na disciplina dessas pessoas. Bom, então o primeiro detalhe importante, Paulo ele faz o levantamento desse termo, apostasia. E eu quero lembrar aos amados irmãos que quando a gente fala de apostasia, nós falamos de uma deformidade, de uma fraude, de uma falsificação relativa a alguma coisa. E quando falamos apostasia da fé, nós estamos nos referindo à fé. O que é a fé no escrito? É uma virtude, é um atributo de Deus, da sua revelação. É o que veio com Ele, no evento dele e na pessoa dele. Isso é fé. Tá? Então, quando falamos apostasia da fé, nós estamos falando do quê? De um movimento ou de uma pessoa que representa essa deformidade de personalidade e conduta cristã. Foi claro? Ok. Um detalhe importante sobre isso aqui. Muitos são da opinião
que quando a gente usa esse termo técnico, apostasia da fé, nós estamos falando de pessoas ou movimentos que testemunham erros doutrinários. Alguns até vão adiante de pensar que todo apóstata, ele é um desviado, ele é um apóstata exatamente porque ele é imoral, porque ele descumpre uma conduta moral. E eu quero fazer uma correção com você aqui, que a apostasia da fé não é só um movimento ou uma pessoa que infringe lei moral bíblica. É muito mais do que isso. É um movimento, é um sistema, é uma pessoa que se levanta contra a autoridade messiânica de Cristo no mandamento. O que está acima da moral? Ele. O que é a moral sem a fé? Nada. Explica melhor isso, pastor. Nós sabemos que existe um sistema na religião que trabalha para esse objetivo, de anular a capacidade exatamente de Cristo ser a justiça, ou a obra, ou a providência que salva. E qual é o meio que eles utilizam na religião para atrair adeptos para este conceito? De que não há tão importância ou valor naquilo que Cristo representa como obra e pessoa. Valorizar demais aquilo que vocês chamam de valores. E qual é a ideia aí desse esquema da teologia liberal? Dizer que basta o homem ser bom, que ele terá aprovação com Deus e acesso também à graça dele. Eles trabalham o mandamento, enfatizam esses valores e jogam a ideia que a única missão ou tarefa do cristão é ser correto, é ser certo naquilo que ele faz, para ter a aprovação de Deus, como também a providência dele. Só que no Evangelho do meu Senhor, o bom ali não se salva sem ele. O bom ali não é nada sem ele. O que salva ali é o crer nele. Que diremos então que se o diabo tem um problema com o que eu estou falando aqui, não é com a moral. Ele quer até a moral para enganar todo mundo e discursar. O problema dele é isso, é definir que só existe salvação ou possibilidade de salvação e redenção para o homem por intermédio de uma única pessoa e única obra redentiva. Então muitos de vocês aqui pedalam e patinam nessa questão. Por isso, todos os textos que o pastor talvez eu vou citar aqui e vou ler com vocês, deixam claro, olha, muita gente que passou pela igreja ou pela história da igreja, desenvolveu mais a fraude, mais a falsificação do que isso, do que uma vida com Cristo. E para muitos, o caminho da tragédia foi exatamente isso aqui. Acreditar veemente que para se salvar de uma ira e uma condenação com Deus, basta você realmente cumprir certas regras e certos princípios. Ao invés disso, de crer, amar e se sujeitar a Cristo acima de todas as coisas. Que foi esse trabalho que o moralismo fez, que o pietismo fez na história. Então essa deformidade que o pastor eu estou levantando com os irmãos aqui, ela está aqui entre nós. Porque existe aqui esse tipo de pensamento entre vocês. Que uma condenação agora, exemplo, da parte de Deus para você seria injusta. Porque você não é tão ruim e tão pecador assim. Relativo, de repente, até alguém que você conheça.
E acredite, pelo fato de você não ser tão ruim assim e tão pecador assim, já ter a aprovação de Deus para se salvar. Ou até mesmo merecer a graça dele. Só que você delira. Porque existe uma autoridade que define quem é salvo e quem não é. E essa autoridade não está na moral, nem no mandamento, mas naquele que pagou com a vida para te salvar, que doou a vida para te resgatar, e ele não está sendo visto por você, ou amado por você, ou honrado por você. Então a apostasia, como muitos aqui de repente podem ter interpretado, ela não é só um erro doutrinário, não é só um cara que desviou da conduta, não é só aquele que está fazendo um monte de coisa errada na vida, ou isso contra as pessoas, e etc, 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 ou até mesmo aqueles que estão em cima do púlpito, dentro da igreja, cometendo imoralidade. A apostasia, ela tem uma marca profunda, que é este parecer: tirar a essência, o valor de Cristo nos mandamentos. E definir isso, que a única coisa que existe aqui é a obediência. Quem crê nele está salvo. Quem não crê nele já está condenado. E o bom aqui se condena, se não ficar confirmado que Jesus realmente entrou na vida dele. Eu vou ler alguns textos importantes aqui. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 8. Paulo até entra, nesse mérito da questão da apostasia e essa tendência de querer subverter o evangelho da graça, da qual o pastor expliquei aqui agora. Ou seja, a definição desse princípio que Deus estabeleceu pelo Filho, o que salva o pecador, evangelho da graça, o favor de Deus, imerecível, o que salva o homem de uma condenação com Deus. Não é o que o homem fez ou faz, mas aquilo que Deus fez por ele, que precisa ser amado e recebido e valorizado pelo homem.